Hoje teremos a exposição do meu amado marido, o Mika. Que amor! Que amor! O tema é evolução espiritual. Vamos ouvi-lo, o que tem a nos dizer. Boa noite a todos. Vamos falar hoje sobre evolução espiritual, como disse a Roberta. E é um temazinho bem interessante, né? Porque quando a gente pensa em evolução, e a gente vai falar um pouquinho aqui, a gente costuma dizer que o Espiritismo tem uma tríade, né? Que é a religião, a filosofia e a ciência. Né? Ela não é só uma religião, ela é uma doutrina, então ela fala sobre ciência e também sobre a filosofia. E quando a gente pensa na filosofia, é aquela historinha, né? A gente, de onde viemos, quem somos e para onde vamos. E é mais ou menos do que a gente vai tratar hoje aqui, essa questão filosófica da doutrina espírita, mas sempre com o lado espiritual também, com o lado da fé raciocinada. A gente fala muito sobre a fé raciocinada. A gente tem a fé, sim, acreditamos, mas tem um raciocínio, tem uma lógica. A doutrina espírita nos traz essa lógica. Ela é muito esclarecedora nesse ponto e nos traz uma fé com uma lógica. Né? Tudo tem uma lógica dentro da doutrina. E aí, falando um pouquinho sobre essa questão da evolução, eu fiquei pensando, né? Falei, poxa, parece que a questão da evolução é o nosso lance, né? Quer dizer, o nosso objetivo é a evolução. Quer a gente queira ou quer a gente não queira, o nosso processo está sempre voltado para a nossa evolução. Muitas vezes a gente tem um senso meio preguiçoso, né? Não tem muito afim, será? Né? Mas não tem jeito. Quer a gente queira ou quer a gente não queira, o nosso destino e o nosso objetivo é a evolução. Peraí. Apagou ali o troço. Bom, problemas técnicos, eu vou precisar, mas tudo bem. Então, pensando nisso, a gente sabe que o nosso planeta, né, os planetas, eles são um espelho, no nosso caso, piorado do plano espiritual. Né? Pensando assim, a gente sempre fala algumas vezes, né, eu fiquei pensando nisso, tentando fazer essa conexão, e a gente vê que a gente sabe que o nosso planeta é uma escola. Não é verdade? A gente vem aqui para aprender, para ganhar conhecimento. E é mais ou menos o que a gente vai fazer na escola. Não é verdade? Então, pensando nisso, a gente entende, se a gente fizer essa comparação, a gente sabe que na escola a gente nunca regride, né? Se eu estou no segundo ano, eu não volto para o primeiro. Eu posso não ir para o terceiro, mas eu posso ficar no segundo, né? Mas eu nunca volto para o primeiro. Então, a gente tem um entendimento, a gente sabe, através das obras da doutrina, que a gente não regride. O espírito nunca regride. A gente só avança. O nosso objetivo é a evolução. A gente pode muitas vezes estacionar, não passar de ano, mas com certeza a gente vai evoluir. Se a gente for pensar de forma mais prática, a gente sabe que o nosso planeta tem aproximadamente 4 bilhões e meio de anos, e nós, seres humanos, estamos aqui aproximadamente uns 4,5, 5, né? Alguns dizem 6, que é um piscar de olhos perto da existência do planeta. Mas olha só, se a gente for contar em 4 milhões e meio aí, quanto que a gente já evoluiu. E a gente não precisa nem ir tão lá atrás, né? Vamos aí a 10 mil anos, mais ou menos, que é onde a gente conhece, né, um pouquinho da nossa história, onde a gente começa a entender melhor a história. Há 10 mil anos atrás, a gente morava em caverna. Olha o que a gente tem hoje. A gente tem internet, olha o que a gente tem de tecnologia. A gente tem computador, a gente tem na palma da mão. A minha filha mora fora e eu falo com ela no palmo da minha mão. Para mim, quando era criança, isso era um negócio que era ficção científica. E hoje existe, isso é corriqueiro, no nosso dia a dia a gente usa isso. Então, olha como a gente evoluiu, como a gente cresceu tecnologicamente e intelectualmente também. Né? Crescemos muito, evoluímos bastante. Moralmente, eu acho que a gente ainda está devendo.
Eu acho que nós não conseguimos crescer muito, evoluir muito ainda moralmente. E é sobre essa questão moral que a gente trata muito, que a gente fala bastante e que eu vou também retratar agora um pouquinho nesse bate-papo que a gente vai fazer agora, né? Crescemos muito tecnologicamente, intelectualmente, mas a nossa moral ainda deixa um pouquinho a desejar. Deixa eu voltar aqui, não era bem isso aí, mas tudo bem. Mas aqui só tem um slide. É? Tá bom. Tá, tudo bem. Bom, para que a gente possa entender um pouquinho como é que é esse processo nosso, da nossa evolução, a gente tem que voltar, ou a gente tem que começar pelo começo, né? Como é bom, vamos começar pelo começo. O nosso começo é o quê? A nossa criação. Né? Ali, de onde viemos? Lembra lá da filosofia? De onde viemos? Né? A nossa criação. Como é que nós somos criados? O que nos diz a doutrina espírita acerca da nossa criação? Bom, nós temos aqui no nosso livro, que é a base da nossa doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos, o primeiro livro de Kardec, de 1857. E dentro do Livro dos Espíritos, existem 5 respostas dos Espíritos acerca desse assunto da criação. Questões 115, 121, 133, 634 e 1006. Onde os Espíritos nos dizem que fomos criados simples e ignorantes. Legal. Simples e ignorantes. Ignorantes no sentido, não no sentido de brutos, né? Não é nessa questão da brutalidade, não é isso. Ignorantes no sentido de conhecimento. Nascemos simples e totalmente desprovidos de conhecimento acerca das coisas. Né? Não temos conhecimento de praticamente nada, ou de absolutamente nada quando da nossa criação. Agora o simples aí, apesar do nome ser simples, é um pouquinho mais complicado, né, da gente entender. O que seria simples para nós? O que nós entendemos como sermos simples? Será que é ali mesmo, quando a gente estava falando há pouquinho tempo agora, sobre a gente quando era lá atrás, os homens nas cavernas ali, será que isso que é simplicidade? Acho que não, né? Porque ali a gente já sabia caçar, a gente já tinha um senso de família, a gente já sabia criar os nossos filhos, as nossas crias, a gente depois já conseguia plantar, então a gente já não era tão simples assim. Vamos voltar um pouquinho mais para trás lá, será que era simples da época que a gente ainda tinha que a gente era daquela época dos macacoides, onde a gente ainda era um símio, naquele período antes de evoluirmos para o Homo, dizem que o primeiro Homo foi o Homo habilis, né? Será que é essa simplicidade? Eu acho que também não, porque também já sabíamos bastante coisa naquele período. A gente vivia nas árvores, a gente sabia fugir dos nossos predadores, os mamíferos já sabiam amamentar seus filhos, a gente já tinha essa ideia de que a gente precisava dar comida para os nossos filhos, então assim, a gente já sabia alguma coisa também. Eu acho que também não era mais ou menos por aí, né? Será que era mais, voltando mais para trás ainda, lá nos nossos primórdios, quando começaram a existir seres unicelulares aqui no nosso planeta? Talvez. Mas ali esses seres unicelulares também já tinham capacidade de reprodução, já tinha ali um certo entendimento sobre algumas coisas, apesar de toda a simplicidade daquilo. E além de mais, nós não estamos falando de uma simplicidade material, estamos falando de uma simplicidade do espírito, da criação do espírito. Será que a gente poderia falar que a gente é alguma coisa como o átomo, que é o elemento mais simples que a gente conhece hoje? Talvez. Até por isso a questão 540 do Livro dos Espíritos nos elucida o seguinte. É uma coisa muito interessante, que eu gosto bastante, por isso que eu trouxe para a nossa reflexão hoje. E ela diz o seguinte: é assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Olha que interessante. Desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Então, talvez essa nossa simplicidade seja algo próximo desse átomo primitivo tratado aqui nessa questão 540 do Livro dos Espíritos.
mas a gente ainda não tem um entendimento muito concreto sobre isso, a gente ainda não sabe exatamente. Até porque a continuação da resposta dos Espíritos nos diz o seguinte: admirável lei de harmonia, que o vosso acanhado espírito ainda não pode aprender em seu conjunto. Ou seja, a gente ainda está, já somos, né, já temos um certo conhecimento acerca de algumas coisas, mas ainda não temos um entendimento muito concreto sobre isso. Né? Importante para nós hoje entendermos que fomos criados simples e ignorantes. Mas hoje a gente já não é tão simples assim, né? Já também não somos mais tão ignorantes assim. Hoje a gente já pilota uma máquina meio complexa, que é o nosso próprio corpo, né? Uma máquina bem complicada, por sinal. Então hoje nós já temos uma capacidade cognitiva um pouquinho melhor. A gente já conseguiu um conhecimento sobre várias coisas. A gente já tem um entendimento sobre muitas coisas, aliás. E como é que a gente sabe? Qual que é o processo? Porque fomos criados lá atrás, então, simples e ignorantes, cada um no seu tempo, a gente nunca sabe, 5, 10, 20, 30 mil anos, não sei, 1 milhão de anos, não faço a menor ideia, até porque o nosso tempo é diferente do tempo de Deus. Mas, como é que é o processo, né? Hoje, a gente já sabe que a gente tem um entendimento sobre algumas coisas, a gente já tem uma certa capacidade intelectual. E qual que é o método? Qual que é o método que Deus nos deu para que a gente possa sair dessa simplicidade? Né? Até porque Deus nos deu um presente junto com a nossa criação, que é a capacidade que a gente tem de desenvolver as nossas possibilidades. A gente tem a capacidade de buscar o conhecimento. Isso é nato nosso. Senão continuaríamos simples e ignorantes até hoje. Mas qual é o método? Né? E o método é a experiência. É através da experiência que a gente consegue adquirir conhecimento. É através da experiência que a gente vai conseguindo, passo a passo, degrauzinho por degrauzinho, porque na natureza tudo é um processo, né? Nada é de graça, nada, Deus não nos dá nada de graça. Então tudo é um processo. E a gente vai conseguindo as coisas através da experiência. Eu, há muitos anos atrás, né, atrás, minha Roberta sempre me corrige, há muitos anos, eu fui, ainda sou, né, mas sou meio aposentado, eu trabalhei com mergulho, sou instrutor de mergulho, aquele que vai com o cilindrinho nas costas, sabe? Trabalhei muitos anos com isso. E eu costumava dizer para os meus alunos o seguinte: falei, gente, a gente só aprende a mergulhar mergulhando. Não tem outro jeito. Assim como a gente só aprende a surfar, surfando. A gente só aprende a dirigir, dirigindo. Através da experiência, através da vivência. É só assim que a gente vai adquirindo experiência. Quando eu estava lá aprendendo a dirigir, né, a gente tinha que se preocupar, tem que tirar o pezinho da embreagem, tenho que acelerar, trocar de marcha, era um processo meio complicado. E eu que já tenho 40 anos de carta, hoje a gente faz isso sem nem pensar. Por quê? Porque a gente experimentou, a gente vivenciou, a gente foi atrás do conhecimento, a gente experimentou e experimentou e experimentou, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, quantas vezes forem necessárias. Então é através da experiência, é através desse processo, desse método que Deus nos deu, que a gente consegue adquirir o conhecimento. Né? Tem um livro que eu li há muitos anos, há muito tempo, que não é espírita, é de um escritor canadense, ele chama Malcolm Gladwell. E dentro de tantas coisas que ele fala nesse livro, ele diz que a gente adquire excelência em alguma coisa que a gente se propõe a fazer quando a gente trabalha aquilo praticamente há cerca de 10 mil horas. Ou seja, eu tenho que praticar alguma coisa 10 mil horas para eu poder dizer que tenho excelência naquilo que eu faço. Então, se eu quero tocar violão, é legal, você vai praticar 10 mil, daqui a 10 mil horas, você pode ter certeza que você vai ser um cara que toca bem um violão. E, gente, não é muito, se eu me dedicar 3 horas por dia, daqui uns 9, 10 anos eu consigo. Não é muito, né? Mas é só assim, não tem outro jeito. É através da prática, da vivência, da experiência. E aí a gente tem uma dúvida, né? Até surge uma questão, né? Muitas vezes, que a gente fala assim, poxa, mas como é que eu faço? Como é que eu experimento essas coisas? Será que eu preciso experimentar o mal para saber o que é bom? Será que eu preciso
né? Experimentar, praticar o mal para saber que o mal não é bom, ou que não é bom para mim, né, no caso. Mas aí a gente vai para a questão 120 aqui do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta assim, ó, todos os espíritos passam pela fileira do mal para chegar ao bem? E os espíritos respondem, pela fileira do mal não, pela fileira da ignorância. Ou seja, nós não precisamos praticar o mal para eu saber o que é o bem. Eu não preciso experimentar o que é mal para eu saber que eu não devo fazer aquilo. Não há necessidade. Está aqui. Se fosse assim, a gente viria para cá, tenho a minha experiência na Terra, quando eu volto, né? Aí, o que você fez? Como é que foi a tua experiência na Terra dessa vez? Ah, fiz lá umas coisinhas boas, mas também fiz umas coisinhas que não eram tão boas assim. Matou a mãe? Não, não matei a mãe. Bom, então tá. Então agora, na próxima você vai e mata a mãe, beleza? Você entendeu que você... Aí foi, matou a mãe? Matei. E o pai? Não, o pai não matei. Então agora vai voltar, vai matar o pai. Aí não teria fim, né? Não dá, a gente não precisa praticar o mal para entender que não é. Eu preciso praticar o mal para saber que eu não preciso matar minha mãe, pelo amor de Deus. Né? Então a gente não precisa vivenciar o mal para saber que eu não preciso praticar o mal para saber o que é o bem. Né? Bom, legal. Sei como é que eu nasci, sei como é que eu fui criado, sei que é através da experiência que eu vou adquirindo meu conhecimento. Mas e qual é o fim? Para onde nós vamos? Né? Sei de onde eu venho, sei o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou? Qual é o nosso destino? Diz a doutrina que o nosso destino é a felicidade. Todos nós, sem exceção, todos nós seremos espíritos felizes. Seremos pessoas felizes. Sem exceção. Meu vizinho chato, aquele que liga o som alto 6 da manhã, vai ser feliz também. Vai estar com nós lá daqui a pouco também junto na felicidade. Ah, meu chefe, aquele que manda fazer um monte de coisa chata, aquele que fica pegando meu pé, vai ser feliz também. Também vai. Todos nós, sem exceção. A doutrina nos diz que seremos felizes, todos nós. É o nosso objetivo final, sermos espíritos felizes. É o destino da criatura humana. E isso está aqui também, dentro do Livro dos Espíritos, nas questões 621 e na 614. 614 nos diz o seguinte: o que deve se entender por lei natural? E a resposta dos Espíritos é a seguinte: a lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Que diz o seguinte, Kardec pergunta aos Espíritos: onde está escrita a lei de Deus? E a resposta dos Espíritos: na consciência. Ou seja, quando somos criados, Deus também nos dá mais esse presente, que é a capacidade que nós temos de entender o que é o bem e o que é o mal, quando a gente pode ser feliz ou quando a gente pode ser infeliz. E é interessante porque a gente fala assim, mas não quero ser infeliz. Acho que ninguém quer, né? Não quero ser feliz, eu quero ser feliz. Tá, mas então por que a gente se afasta das leis de Deus, né? Por que a gente não está sempre no caminho certo? Por que a gente faz um monte de coisa errada? Não é verdade? E a gente faz, hein? A gente se desvia bastante do caminho, né? E toda essa infelicidade, muitas vezes, nos gera um sentimento de culpa, de remorso, de vingança, né? Não é verdade? Por quê? Porque a gente se afasta do caminho de Deus. A gente se afasta das leis da natureza, que é a lei de Deus. Esse final de semana eu assisti um filme, não tinha nem programado, na verdade nada é por acaso, né? Tudo tem um propósito. Mas eu assisti um filme, que também não era espírita, mas era uma história de um triângulo amoroso, onde tinham 2 amigos, um deles estava para casar com uma moça, e o outro gostava da moça. E aí arma lá uma historinha, o cara é preso, condenado por traição, isso se passa na França, século XVIII. E o cara vai preso, fica 15 anos preso, e lá na prisão ele conhece um padre que sabia de uns piratas que tinham guardado um tesouro. No fim, o resumo da ópera, o cara sai da prisão, acha esse tesouro, fica milionário, e ele volta em busca de vingança.
do amigo, das pessoas que o traíram, das pessoas que o colocaram na prisão por 15 anos, né? Bom seria se ele tivesse pegado toda essa fortuna dele e tivesse usado para o bem, né? Como fez São Francisco, como fez, né? Mas não, a gente vai em busca da vingança, a gente vai em busca de, né? Enfim, a gente sai do caminho natural de Deus. E assim, a gente ainda somos ignorantes, não é verdade? Mas a gente chega lá. Agora, legal. Eu sei que eu vou ser feliz e isso me gera uma reflexão, né? Mas, poxa vida, se Deus me criou para ser feliz, por que Ele já não me dá a felicidade logo, né? Por que Ele não bota na filinha lá, bota um balcãozinho lá na fila da felicidade. Vou lá, falo, seu Deus, agora é a minha vez. Me dá a felicidade, agora chegou a minha vez. Mas sinto dizer que não é bem assim, porque a felicidade, ela não é o final, a felicidade é uma consequência. A felicidade é uma consequência de um sentimento que é fundamental para a nossa evolução. É um sentimento pela qual, e só é através dele, que a gente consegue a nossa felicidade. E esse sentimentozinho tão importante para nós se chama amor. Sem o amor, não tem felicidade. Sem o amor, a gente jamais vai ser feliz. E vejam, Jesus, quando veio, né, quando encarnou entre nós, Ele nos deu tantas e tantas lições, mas ele deu duas para nós, muito importantes, e que resumem um pouquinho tudo isso, acerca do amor, que é a seguinte: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então vejam que está tudo relacionado ao amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, que é o nosso Pai, que é quem nos criou. Amar ao nosso próximo e amar a mim mesmo. Né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, eu tenho que me amar também. Faz parte da minha evolução. Por isso que tanto a gente fala em autoconhecimento, né? Quando a gente fala em autoconhecimento, transformação íntima, é isso que a gente quer dizer. A gente precisa se conhecer para entender que eu preciso me melhorar, preciso ser uma pessoa melhor, preciso gostar de mim, preciso sair daquele meu sentimento de culpa, de infelicidade, que gera tantos problemas para mim. Né? Então a gente, quando fala sobre autoconhecimento, é isso. Eu preciso me amar, para eu poder amar o meu próximo e para eu poder amar a Deus sobre todas as coisas. É bem por aí. Então, assim, parece que o segredo é o amor. É o segredo da felicidade e é o segredo da nossa evolução. Porque, no final, a felicidade é um conjunto de emoções, é um conjunto de sentimentos, onde o amor é a base principal. É aquela historinha também que a gente sempre fala, né? Fazer o bem faz bem. Quando a gente faz o bem às pessoas, isso faz bem para nós, porque a gente também fica bem e a gente vai conquistando esse amor aos pouquinhos. O alto falando, né? O degrauzinho da escada, a gente tem a escada, né? Para a nossa evolução, e é degrauzinho por degrauzinho. E a gente vai entendendo esse amor às coisas, aos animais, por exemplo, um amor aos nossos inimigos, né? Jesus falou, perdoai não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, né? Perdoai aos nossos inimigos, amai os vossos inimigos. Então é tudo em relação ao amor. E a gente vai aprendendo isso aos poucos. Agora, uma vida só muitas vezes não dá. Eu venho para cá, tento, busco, entendi, estamos nesse processo nosso hoje, consigo amar, consigo entender que eu posso amar, mas às vezes uma vida só não dá. E aí eu preciso de mais uma vida. E aí a gente tem mais um presente que Deus nos dá, que é a reencarnação. Porque é através dela que a gente vai testar os nossos sentimentos, é através dela que a gente vai testar efetivamente aquilo que a gente acha lá no plano espiritual que já deu conta. Né? Ah, não, já dei conta, já perdoei meu inimigo. Se eu voltar pro meu filminho que eu assisti lá no final de semana, não, já perdoei, porque no final um dos caras mata o outro, sabe? O que ia casar com a moça que foi presa, depois ele mata, ele se vinga do cara, mas enfim. Se a gente voltar nessa historinha, né?
eu vou precisar de uma outra encarnação para a gente poder acertar as nossas arestas, e normalmente é dentro da família. Já perdoei lá o cara que me matou, já perdoa? Não, já perdoei, tá tudo certo. E aí, como ele tirou a minha vida, né, ele vai ter que me devolver essa vida, então provavelmente eu vou nascer filho dele numa próxima encarnação. E é aí que a gente vai ver se realmente a gente perdoa de verdade, dentro da família, como familiares, como pai, como filho, como irmão, como esposo, como esposa. Então é dentro da reencarnação, dentro das nossas várias vidas. A vida é uma só, na verdade, dentro das nossas várias existências e dentro das nossas várias experiências que a gente vai conquistando esse amor aos poucos. Amor pelos nossos inimigos, amor pelos nossos... Então, o amor que Jesus nos ensinou, né? O amor verdadeiro, o amor do coração, o amor a todos. E é através da reencarnação que a gente vai... Porque poderia ser, se a gente vê... Quem teve a oportunidade já de assistir o filme, ou ler todas as obras de André Luiz, escritas pelo Chico, a gente viu que o André Luiz, mesmo no plano espiritual, ele evoluiu bastante. Ele conquistou bastante coisa no plano espiritual. Mas, e agora? Vamos provar mesmo? Vamos provar que se aprendeu mesmo de verdade? Então agora vamos reencarnar lá. Vamos reencarnar lá em São Paulo, lá, né? Trabalhar na Zona Leste, morar na Zona Sul, pegar 2 ônibus todo dia, né? Pra ir lá encarar o chefe chato, aquele mala. Então é aí que a gente... E se der certo, falou, legal, então show, agora você provou que passou. Essa prova você já entendeu. Então a reencarnação é uma grande... É um grande presente que Deus nos dá para que a gente possa treinar, para que a gente possa interiorizar de verdade os nossos sentimentos, para que a gente possa fazer isso rápido, 60, 70, 80 anos, para que a gente não precise levar lá no plano espiritual 100, 200, 300 anos, sei lá. Né? É através da reencarnação que a gente vem e prova efetivamente que a gente conquistou. E aí, a gente tem dentro desse processo todo um outro ponto que eu coloquei aqui também, que esse é um ponto que a gente usa bastante, que é infinito. Quanto mais eu uso, mais eu tenho, que é o tempo. Porque é através do tempo que a gente vai conseguindo as nossas conquistas. Como eu disse para vocês e como a doutrina nos explica, o tempo de Deus não é o mesmo tempo nosso, né? A gente vive aí 80, 90, sei lá, 100 anos, alguns 60, 70. É um tempo muito curto, mas o tempo de Deus é outro. E a gente tem todo o tempo do mundo que a gente precisa. Quantas reencarnações eu precisar. Porque Deus, dentro da sua bondade, dentro da sua justiça, Ele vai nos dando presentes e vai nos dando tempo. O tempo infinito para que a gente possa conquistar o nosso conhecimento, a nossa evolução. Né? Deus não está em menor pressa. Deus não está com pressa de nada. Quem tem pressa somos nós. Porque eu posso trilhar o meu caminho de uma forma reta, dentro do que diz a lei de Deus, ou eu posso dele me distanciar. E Jesus, quando fez o seu planejamento, Jesus, que é o nosso governador planetário, e a gente sabe, através do livro de Emmanuel, né, escrito pelo Chico também, A Caminho da Luz, que tudo é planejado, não existe nada aleatório dentro do que Jesus se propôs, ou dentro da proposta de Deus. Tudo é planejado. Existe um planejamento muito sério e rigoroso em tudo. Então, Jesus, quando traçou o seu plano, quando ele veio, né, mandou tantos e tantos profetas e tantas lições, Buda, mandou Sócrates, Platão, que trouxe tanto conhecimento para nós, e ele falou, bom, agora é minha vez, agora sou eu que vou. E trouxe os seus ensinamentos e traçou o seu plano. Bom, eu vou estar aqui em Jerusalém, vai ser o lugar onde eu vou plantar o meu evangelho. E aí ele traça, mas ele sabe que está lidando com espíritos ainda ignorantes. E aí ele fala, bom, tá, então, mas o plano B é esse aqui. Então assim a gente vai. Saiu de Jerusalém, foi para Roma. Igreja Católica, Roma, aquela história toda. Aí ele falou, bom, agora é hora da gente trazer um novo conhecimento. Levou o seu evangelho para Paris, para Kardec, século XIX. E aí, opa, mas a Europa está meio complicada. Temos que levar agora para outro lugar. Jesus veio para cá. Essa história está num livro muito bonito também, que chama O Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Também escrito pelo Chico Xavier. Quem ainda não leu, leia. Conta um pouquinho da história do nosso país e da nossa
do nosso objetivo como nação, da nossa obrigação como nação dentro do planeta. É um livro muito bom. E aí Jesus traz para cá o Evangelho do Evangelho. Então, Jesus vai também traçando o planejamento, vai planejando, mas sabe que conta com espíritos ainda ignorantes. Então a gente tem sempre um outro plano. Sabe o GPS do carro, né? O Waze, aquele? O nosso caminho está ali, nosso objetivo está ali, mas a gente errou, errei a rua. Bom, agora tá bom, recalcula. E manda a gente sempre com esse objetivo. Errei a rua de novo, volta para o objetivo. E a gente tem todo o tempo do mundo para a gente voltar para o nosso objetivo. Só que tem um probleminha só. Cada vez que a gente erra de caminho, o caminho vai ficando mais difícil. Ele vai ficando mais pedregoso, cheio de pedra, cheio de buraco. Por quê? Porque eu não segui o caminho correto que era para ter seguido, né? Então o objetivo é sempre o mesmo. O meu destino final, que é a felicidade, é sempre a mesma. O nosso objetivo é o mesmo. Mas quando a gente muda o caminho, quando a gente se afasta, a gente começa a pegar caminhos mais difíceis, mais pedregosos. Então a gente tem que voltar. Vamos pensar bem nisso, sabe? Interiorizar bem. E eu, quando trago isso para vocês também, para que eu possa falar isso, eu fui estudar, né? Para poder trazer a palestra para vocês. Então, coloquei isso para dentro de mim, sabe? Que a gente tem sempre que ficar mais próximo do caminho da verdade possível, das leis de Deus. E a gente vai seguindo assim a nossa vidinha, né? Evoluindo. É mais ou menos, eu faço um paralelo como um veleiro, quando a gente vai velejar. Vamos dizer que eu quero ir para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro fica para o norte, né? O meu objetivo é o norte, tá certo? Só que eu tenho, a maioria do tempo aqui, o vento é nordeste, né? A gente sabe que o vento aqui, né? É o nordeste que sopra 80% mais ou menos do tempo. Como é que eu faço? O nordeste é o vento contra. Como é que eu vou viajar com o vento contra? E o que é o vento contra? O vento contra é as coisas que eu mesmo faço para mim. As coisas que eu faço de errado. Esse é o vento contra, esse é o nosso nordeste. E aí eu vou seguindo, vou dando, a gente fala, quem veleja, né? Vou dando um bordo, mas vou seguindo. E aí eu vou me afastando da lei de Deus. Aí eu volto. Aí eu cheguei, opa, legal, voltei. E aí eu continuo errado. Aí eu volto de novo. E vamos nesse zigue-zague, né? Mas a gente vai. Devagarinho, mas no zigue-zague a gente vai. Porque nós estamos destinados a sermos felizes e à evolução. Agora, se eu pego um ventinho sul, aí eu vou rapidinho. Porque o vento sul me leva direto. E o que é o vento sul? O vento sul são as coisas boas que a gente faz. O que eu consigo ganhar para mim de benesses, de coisas boas que eu vou adquirindo. Né? Esse é o nosso vento sul. Esse é o que me leva para o caminho direto. Esse não me tira no zigue-zague, ele vai me direto, eu vou direto para o meu objetivo. Então vamos pensar sempre nisso. Eu pelo menos estou procurando assim. Nunca me afastar muito, sabe? Nunca ir pelo nordeste, no zigue-zague. Quero o ventinho sul, que é o que eu vou direto. Né? Agora, sem sair da questão do veleiro, a gente precisa, e é muito bom que a gente tenha, né, uma bússola, porque é com essa bússola que eu consigo chegar no meu objetivo. Sem a bússola fica difícil, senão eu não sei para onde eu vou. Tá, eu tenho que ir para o norte, mas onde é o norte? Eu não sei, não tenho uma bússola. O caminho fica difícil, vou ter que ficar navegando, vou para o leste, não vou achar nada. Então, assim, a gente precisa de uma bússola. É a bússola que nos traça o caminho. E qual é a nossa bússola? Se a gente trouxer para a nossa vida, qual é a nossa bússola? Nossa bússola está aqui, ó, o Evangelho. Essa é a nossa bússola. É a palavra de Jesus. É o que Jesus nos trouxe. É o que Ele nos ensinou. Essa é a nossa bússola. Porque a gente tem 3 jeitos de aprender, né? Através das minhas experiências, através do que eu experimento, através da experiência dos meus amigos, das minhas pessoas que estão comigo, né? Vejo, poxa, o cara errou, não vou fazer isso aqui porque eu vou me dar mal também. Ele fez e quebrou a cara e eu não quero quebrar a minha, não. Então eu vou por outro caminho, né? Ou a gente tem um mestre, que é quem nos traz o ensinamento. Ó, queridão, vai aqui, ó. Esse é o caminho. É por aqui que a gente tem que ir. E a bússola quem trouxe para nós foi Jesus, através do seu Evangelho, através de tudo que Ele nos falou. E aí ficou fácil, né, gente? A gente sabe lá de onde a gente veio,
a gente sabe qual é o caminho, a gente tem a reencarnação, a gente tem todo o tempo do mundo, e agora a gente tem a bússola. Jesus nos entrega todos os ensinamentos, e o ensinamento ele é entregue sempre com amor. Lembra lá que Moisés nos trouxe os mandamentos? Os mandamentos manda. Estou mandando, são mandamentos, estou te mandando. Façam isso. São só 10. Muitas vezes a gente não consegue cumprir nem até hoje, né? Eu não estou nem mandar que a gente não consegue nem cumprir. Mas Jesus não, Jesus nos traz ensinamentos. E os ensinamentos são trazidos com amor, não são mais mandamentos. E aí a gente tem que colocar isso também dentro de nós, sabe? Essa é a nossa bússola. É aí que eu tenho que me mirar. Esse é o caminho. Esse é meu vento sul. Meu vento sul é o Evangelho do Cristo. Agora, tá legal. Já sei de onde eu vou, para onde eu vou, já sei de tudo isso. Agora, se eu não tiver o último nosso tópico, para a gente finalizando a nossa exposição de hoje, se eu não tiver vontade, não vai adiantar nada. Porque a vontade é o motor de tudo isso. É a vontade que me impulsiona. É a vontade que me faz sair do sofá, como vocês saíram hoje, como nós todos saímos hoje do sofá. A gente podia estar em casa, né, assistindo televisão, mas a gente está aqui hoje, a gente saiu de casa, a gente está aqui, a gente está buscando conhecimento. E eu, para poder falar para vocês aqui, também estou buscando conhecimento, né? Todos nós estamos aqui, estamos atrás de conhecimento. E aí eu vou recorrer mais uma vez aqui ao Livro dos Espíritos, na questão 909, onde Kardec pergunta o seguinte: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E os Espíritos respondem: sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Pois bem, a gente poderia ter tudo isso, tudo que Deus nos deu, reencarnação, tudo, tempo, todos, Deus nos criou, Deus nos deu a vida, né? O principal de tudo, a vida. Agora, a gente precisa da vontade. A vontade é o motor que nos impulsiona para frente. É fundamental que a gente tenha vontade de crescer, de evoluir, de progredir, de estudar, de buscar conhecimento em todos os sentidos. Conhecimento na doutrina, conhecimento no Evangelho, conhecimento geral. É isso que nos impulsiona, é isso que faz com que a gente progrida, é isso que faz com que a gente evolua. E para que a gente saia do sofá, a gente precisa de vontade. Fundamental para todos nós. Pois bem, e para a gente encerrar, eu gostaria de ler um pedacinho de uma passagem muito legal, que é uma das passagens que eu mais gosto do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 7, é uma mensagem das Instruções dos Espíritos, é uma mensagem que o título chama-se Orgulho e a Humildade, e é uma instrução do Espírito que chama-se Lacordaire, e a mensagem diz o seguinte: retornai a Deus, vosso Pai, e então nós, todos, que houvermos servidos ao cumprimento da sua vontade, entoaremos o cântico de ação de graças, para agradecer ao Senhor por sua inesgotável bondade, e para glorificá-lo em todos os séculos dos séculos. Que assim seja. Muito obrigado.